falaremos mais à frente, numa experiência que também aqui trazemos. Vamos só avançar aqui mais um bocadinho, dentro destas terminologias, para depois podermos passar para coisas mais interessantes. É uma força, o pensamento é de natureza eletromagnética, porque possui um dinamismo como a eletricidade e possui uma carga estática de influência, assim como o magnetismo o tem. Portanto, o pensamento influencia em termos de propagação, mas também em termos de proximidade e de atração. O reflexo exposta a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Na realidade, nós somos aquilo que pensamos. As nossas ações vêm sempre vinculadas àquilo que são os nossos desejos, as nossas vontades e a forma como nos idealizamos depois e os transformamos em pensamento racional. O pensamento promove a absorção. Por exemplo, temos aqui um exemplo. Ao nos determos nos efeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, absorvendo as imagens deprimentes, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que se incorpora aos tecidos de nossa alma, que passa a exprimir o que assimilou pelo seu veículo de manifestação. Uma coisa nós também já podemos dizer, com certeza, não apenas no campo das ideias, mas também no campo das provas, é que o pensamento é contagioso. Ok? Nós conseguimos transmiti-lo aos outros e alterar o seu psiquismo. E alteramos-lo de formas, às vezes, muito intensas. Há um indivíduo que a maior parte de vós conhecerá, chamado Hermínio Correia de Miranda, que faleceu agora há pouco tempo. Hermínio Correia de Miranda dizia que já tinha levado socos psíquicos. Dito de outra forma, o Hermínio Correia de Miranda foi convidado a determinada altura para dar uma palestra no Rio Grande do Sul para substituir um outro orador que, entretanto, estava indisposto e eles, com medo de que ele não estivesse pronto a tempo, pediram para ele o substituir. Ele, ok, foi lá, foi ao Rio Grande do Sul e deu a palestra. Quem é que estava no público? Estava o outro orador, que entretanto tinha-se recomposto e estava à espera de ter o seu lugar à sua espera para dar a palestra, coisa que não vai acontecer. No final da palestra do Hermínio, o outro palestrante foi apertar-lhe a mão e disse: "Epá, muito bom", e tal, e deu-lhe um aperto. E ao mesmo tempo o Hermínio sentiu como se fosse um murro no estômago. Sentiu-se mesmo mal. E então, conta ele no seu livro A Memória e o Tempo, de que o que aconteceu nessa situação foi precisamente que ele tinha levado um soco psíquico. Ou seja, mentalmente o outro indivíduo estava a sentir, por uma razão absolutamente absurda, porque ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre isso, estava a sentir alguma agressividade e alguma inveja pelo facto do Hermínio ter tomado conta daquela palestra que lhe pertencia a ele. E então, ainda que o seu gesto físico representasse algo de amistoso, na realidade ele estava muito chateado com ele e ele sentiu o impacto do seu psiquismo. Isto também acontece. E acontece frequentemente na nossa vida. Até mesmo naqueles momentos mais, digamos, mais comezinhos, quando a nossa vizinha entra na nossa casa, olha para a nossa planta e diz: "Epá, que planta tão bonita". E o que é que acontece a seguir? A planta vai ao ar. Não é? Porque o pensamento é força. O pensamento manifesta-se. De outra forma, nós hoje não falaríamos de medicina psicossomática. Nós não compreenderíamos a força do psiquismo sobre o corpo físico, não é? Não poderíamos falar de outra forma. Portanto, existe sim, e todos aqueles que vão fazer uma cirurgia, todos os cirurgiões, sabem que se o seu paciente, antes da cirurgia, estiver com medo, estiver com pensamentos de alguma forma depressivos, se for possível, adia-se a cirurgia. Porque vai ser um paciente que vai sangrar mais, vai ter mais dificuldades no pós-operatório, vai ter mais dificuldades a nível da anestesia, etc, etc. Se isso não fosse reconhecido, nós não poderíamos estar também a dizer desta forma, não é? Portanto, o pensamento tem expressão, tem força, manifesta-se, é absorvido, influencia e muito. E como aqui se pode ver nesta representação, ele afeta até o campo celular. Mesmo a nível mitótico, mesmo a nível da mitose, se os pensamentos, por então, estiverem de uma forma desorganizada, em volta daqueles que são os principais problemas da humanidade, o medo, a tristeza, a intolerância, a nossa divisão celular também é afetada de forma negativa. Lembremos que hoje existe uma disciplina médica chamada psiconeuroimunologia, que de alguma forma nos ajuda a perceber como é que o sistema nervoso acaba por influenciar a nossa imunidade e acaba por influenciar também os nossos processos internos. Portanto,
Não é à toa que um deprimido tem mais dificuldade de cicatrização, porque precisamente a sua mente, de alguma forma já pessimista, não permite que exista tão rapidamente uma capacidade de cicatrização do indivíduo. E falando disto, falamos de muitas outras coisas. Falamos daquelas gripes e daquelas constipações que surgem após uma perda afetiva, que às vezes são quase que fatais. As chamadas gripes da depressão. E tantas outras coisas que acabam por surgir também. Mas agora vou-vos dar um descansozinho e vemos daqui a 15 minutos, ok?